pessoas em casa, sob bandeira vermelha, sob bandeira preta, eu não abrirei mão, a não ser sob o doutorado dos senhores, de deixar de jogar as competições nacionais e que repercutirá nas internacionais e que incorporará as estaduais sob uma única ordem de vocês. Então, por gentileza, vamos pensar agora. Nós podemos parar o futebol? A Rede Globo não quer. Eu tenho a segurança que não. Ninguém quer. Seus patrocinadores não querem. E se parar, sabe quando nós temos a segurança de dizer que a gente pode voltar? Nunca. No dia que o governador do Maurício disser que pode, no dia que o prefeito de São Nunca disser que pode, eu não vou estar à mercê de nenhum deles. Eu vou, Landinho, Calhote, todos os presidentes, eu vou mandar no futebol brasileiro e vou determinar que vai ter competição, porque vocês estão fodidos. Se não tiver, eu assumo o ônus por todos vocês. Podemos voltar a discutir esse assunto num outro momento, Rogério? Não. Em outro momento. Que eu acho que a discussão é um pouco mais ampla, mas vou encerrar aqui a minha colocação. Ótimo. Parabéns, Rogério, pela sua colocação. Parabéns por essa posição. O Avaí Futebol Clube acha a sua posição coerente, coerentíssima. Aqui em Santa Catarina, só o Rubinho e eu sentimos na carne o que estão fazendo com o campeonato catarinense. Sentimos na carne a influência política determinando que seja cancelado o futebol catarinense. Um dia fecha uma cidade, outro dia por interferência de um outro prefeito fecha outra, um dia por intenção de um outro prefeito fecha outra. Parabéns, presidente Caboclo, por essa informação. A gente está muito junto. Eu tenho 1.700 ligações. A gente está muito junto. Fica com Deus. E vamos encerrar toda essa ligação com todos. Eu gostaria de conversar, senhor presidente. Não. Senhor presidente, acho que o senhor fez uma colocação. Vai ser.
Não, o senhor permite, senhor, com o maior respeito que eu tenho que a gente nos conhece. Mas eu quero te dizer com muito respeito que eu tenho inúmeras ligações, então eu quero também respeitar as pessoas que estão esperando. A gente pode falar. Não, eu queria fazer a colocação de que o senhor abriu a votação e eu entendo de que o nosso objeto maior é o futebol, que está dentro da sociedade. E eu entendo de que a continuidade, eu não sei se eu abri a votação. Eu acho que já foi resolvido que todos querem a continuidade. Não, tá, era isso que eu não tinha entendido o contrário, me desculpa, então o meu grau de entendimento contrário. Achei que o senhor não tinha entendido isso, desculpa. Algum presidente aqui presente é contra a continuidade? Bem, terminamos, e aí eu tenho algumas ligações particulares, e amanhã vai ser um prazer muito grande falar com você. Muito grato, viu? Obrigado, presidente. Um abraço, boa tarde. Um abraço, obrigado. Um abraço a todos, parabéns, um abraço. Fala, família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso gigante da colina. E como vimos na abertura, no vídeo inicial, são vários os assuntos, a começar por esse assunto polêmico. A Globo, que tanto fala nas suas programações em relação à questão do coronavírus, né, dos lockdowns, das medidas restritivas dos governos, acaba sendo hipócrita ao determinar para a CBF que o futebol não paralise. E o presidente da CBF vai acatar e já determinou aos presidentes de clube o desfecho final em relação ao debate desse assunto, né? E a postura do presidente do Vasco, hein? Te agradou? O presidente Jorge Salgado estava com o microfone aberto na reunião, cabisbaixo, tratando de outros assuntos que não pertenciam ao tema da reunião, deixou vazar um áudio sobre a possibilidade de Wellington Ney no Vasco e também se ausentou da reunião, deixando a reunião acontecer, né? E o presidente da CBF querendo a opinião dos presidentes de clube em relação a essa questão da paralisação ou não do futebol. E você, o que acha? Você acha que o futebol deve paralisar? Você acha que é o momento de dar realmente ali lugar realmente a um esvaziamento, né, do futebol no Brasil e de fato só voltar quando as taxas, quando os números da Covid diminuírem, a exemplo do que foi feito ano passado? Você acha que é realmente isso que deve ser feito? Eu acredito no seguinte, vamos nessa, né? É muita hipocrisia também achar que o futebol é uma mola prepulsora aí do coronavírus no país. É claro que o segmento também traz risco, é claro que o segmento também movimenta pessoas, né? Movimenta encontros entre torcedores que assistem jogos juntos, né? Em casa ou em bares. É claro que também movimenta os atletas, delegações em hotéis, em viagens, né, em aeroportos. O Vasco, por exemplo, né, indo de ônibus, viajar e fazendo os seus jogos. Enfim, há um movimento, há um deslocamento de pessoas e isso, claro, né, com o contato das delegações nas partidas, pode sim levar ao aumento do número de casos, né? Eu acho que é um assunto muito delicado, mas se a CBF e a Rede Globo querem tanto que o futebol não pare por ser um entretenimento, né, que dá muito lucro e que dá muita audiência, por que não, então, vacinam os atletas? Já que os atletas, né, e o futebol são indispensáveis, são essenciais para que as pessoas possam, em suas casas, em seus isolamentos, curtirem algum entretenimento, para até mesmo ficarem um pouco mais em casa, né, acompanhando as programações, por que não então criar uma campanha de vacina aos atletas? Porque aí você diminui muito os riscos de contaminação. É claro que isso não garante 100% de segurança, né? Mas você diminui os riscos de contaminação entre esses agentes do futebol.
fica a dica, né? Outra questão que a gente quer abordar no vídeo de hoje é em relação a reforços no Vasco da Gama. O Vasco que carece muito de reforço, um time fraquíssimo que o Vasco tem desde o ano passado, e o Vasco precisa reforçar em todas as posições. E para o ataque, o Léo Jabá, atacante que estava na Grécia e que teve uma lesão, né, acabou pegando uma infecção. Informações aí do canal Atenção Vascaínos, já está no Rio de Janeiro, fez exames médicos e deve realmente ser anunciado oficialmente pelo Vasco, com um contrato de empréstimo de 1 ano e os salários pagos praticamente integralmente pelo PAOK da Grécia. O Vasco ficaria responsável apenas por alguns custos, como tipo moradia. O atleta tem 22 anos, passou a temporada 2020 quase inteira sem jogar. Ele teve uma lesão no joelho, se recuperou, mas quando se recuperou veio a pandemia e de fato não conseguiu jogar. Mas pelo PAOK foi liberado pelo clube grego a procurar um clube e veio para o Brasil, quase certo com o Atlético Goianiense, não deu certo. Ele acabou recebendo uma sondagem do Vasco e aí então decidiu vir realmente para o Vasco da Gama. Se o atleta tiver 100%, já que foi aprovado nos exames médicos, espero que realmente possa contribuir, né, possa retribuir o Vasco da Gama dentro de campo. Porque ultimamente os jogadores que são contratados e que vêm com histórico de lesões, que vêm com histórico de inatividade, não têm rendido ao Vasco. São contratações de alto risco. Exemplo do que aconteceu com o Ramon, com o Breno, com o Marcelo Matos, com o Kelvin. A exemplo do que aconteceu com o Bruno César, que veio de uma lesão grave, estava no Sport encostado, foi liberado para procurar outros clubes, o Vasco o procurou, veio para o Vasco da Gama como forma de reabilitação e recuperação do seu futebol, não deu certo, não conseguiu entrar em forma física, não conseguiu desempenhar o futebol de um atleta profissional e acabou saindo do Vasco com uma dívida enorme. O Vasco tendo que fazer um acordo com o atleta e até renovando o seu contrato para perdão de dívidas que o Vasco acumulou durante o contrato inicial com o jogador. Então, fica aí o alerta, porque esse tipo de contratação, no momento parece muito interessante, mas se realmente não tiver uma análise muito bem feita, né, por quem é responsável por fazer essas análises, como o departamento científico do clube, a diretoria de futebol do Vasco, realmente pode ser realmente uma fatura muito cara no futuro. Outro atleta que deve estar chegando ao Vasco da Gama é o Everaldo, que pertence hoje ao Corinthians, está lá encostado e realmente talvez não seja aproveitado pelo time paulista, né? E as negociações, segundo o canal Atenção Vascaínos, já está realmente avançada, mas sem muitas informações. Outro atleta que pode pintar em São Januário é o goleiro Vanderlei. O atleta foi liberado pelo Grêmio a procurar um novo clube e fazer uma temporada por empréstimo. E o Vasco realmente sondou a situação do goleiro. Pode ser que o Vanderlei pinte em São Januário. Outro atleta que também está à disposição e do Grêmio e também na retaguarda, o arqueiro Paulo Vitor, ex-Flamengo, também foi liberado pelo Grêmio para procurar um outro clube também por empréstimo, né? Mas o interesse do Vasco é realmente no Vanderlei. O atleta tem 37 anos, desde que saiu do Santos, na época que o São Paulo não queria, né, como goleiro, pela falta de habilidades ali em sair jogando com a bola nos pés, né, perdeu a vaga para o goleiro que veio do Ceará e acabou realmente indo para o Grêmio. No Grêmio também sofreu, não conseguiu ficar na titularidade, acabou pegando o banco para o fraquíssimo Paulo Vitor. E aí virou até uma terceira opção no Grêmio e eu acho que é um goleiro que poderia sim vir fazer uma boa temporada pelo Vasco. O detalhe é que o goleiro já tem uma certa idade, tem 37 anos, eu não sei por quanto tempo o Vanderlei poderia jogar em alto nível ainda pelo Gigante da Colina, né? Outro jogador que pode estar chegando aí, e esse está praticamente acertado com o Vasco, faltam detalhes mínimos, é o Morato, né? O Morato que já foi liberado pelo RB Bragantino, embora esteja treinando em Bragança com o elenco, já foi liberado para procurar um outro clube. Esse outro clube é o Vasco. Os detalhes estão aí na fase final. O Vasco poderia já ter anunciado um atleta, mas o atleta tem aí um histórico de lesão no pubis e de fato ainda se recupera desse tipo de lesão, uma lesão que acompanha o jogador há muito tempo, né? O Vasco está aí estudando o anúncio ou não do Morato, mas já é tido praticamente como certo em São Januário. A verdade é que dessas contratações, 2 nomes aí
como atacantes de ponta estão pintando no Vasco, uma posição que era carente, né, no ano passado e que continua sendo uma carência do elenco atual. Nós não temos velocidades pelas pontas, embora tendo o Vinícius, que para mim não é jogador para o Vasco, e o Thales Magno, que vive uma fase interminável, uma baixa interminável aí, realmente a fase do jogador não é favorável, né? Outra situação envolve aí a notícia em relação ao elenco atual para o jogo de amanhã. O Vasco deve ter vários atletas poupados para a partida de amanhã e me preocupa já, porque se esses jogadores titulares já não estão ganhando os jogos, né, quem dirá os que vão entrar? Pode ser que ganhe, mas aí você ainda tem uma preocupação maior, né? Porque são os reservas dos titulares que não estão ganhando os jogos, né? Dá para entender? Então vamos nessa. Quem pode ser poupado amanhã na partida contra o Macaé? Partida que vai ser válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca e será às 18 horas de amanhã. Amanhã o Vasco poderá não ter em campo Hernando, que sofreu uma lesão na última partida. O Ricardo Graça deve ser poupado, deve dar lugar ao Castan. No lugar do Hernando deve entrar o Miranda. Ainda deve ser poupado também o Bruno Gomes, que é o cão de guarda, né? O único jogador que morde, né, no meio campo do Vasco. Deve dar lugar ali ou ao Matias Galaza ou ao Caio Lopes, né? Também será poupado o melhor jogador do Vasco nesse início de Campeonato Carioca. MT não vai a campo amanhã e muito provavelmente o Zeca deve assumir ali a titularidade do lado esquerdo, que eu acho que realmente é a posição que o Zeca pode melhor render nesse elenco do Vasco, né? Outro que também não vai a campo nessa rodada e nem na próxima é o Germancano. Tem colocado uma pulgazinha atrás da orelha na torcida do Vasco, porque de fato é uma situação que preocupa. O Germancano é um atleta que desde o ano passado destoa dos demais jogadores, é o nosso craque, o nosso artilheiro, e de fato tem jogado isolado lá na frente, triste, abandonado, né? E a gente tem visto isso, que isso tem deixado o jogador insatisfeito, além das questões extracampo, como salários, acordos que não são pagos e um time realmente enfraquecido ano após ano, né? Isso preocupa porque o jogador competitivo como o Germancano, ele vislumbra uma equipe competitiva, reforçada, uma equipe capaz de vencer os jogos, de fazer bastante gols na temporada, muitas assistências, várias finalizações, e não é esse o patamar, o nível, né? Melhor falando, que patamar é coisa do rival, não é esse o nível do elenco do Vasco, nem do ano passado e nem desse ano, né? Então quem vai para o lugar do Germancano? Thiago Reis, que não vem bem, que não vem apresentando um bom futebol, ou de repente o Laranjeira, que é o outro grande valor que o Vasco tem mantido dentro de campo, principalmente na segunda etapa nos jogos de 2021. Eu prefiro o Laranjeira. Deixa aí a sua opinião sobre esses eventos. O Vasco, que também lançou o 3º uniforme. Olha, a galera está dividida. Uns estão achando que a 3ª camisa está muito bonita. São 2 uniformes, um de goleiro que lembra muito um uniforme da Juventus, né, da Itália, lembra muito um uniforme cinza com a listra investida, né, com a faixa investida, e uma camisa preta dos atletas, né? A camisa cinza é a do goleiro e a camisa preta é a dos jogadores de linha, né? A camisa preta muito sensal, uma falha que eu achei que não tem a Cruz de Malta, né? Poderia ter a Cruz de Malta ali e realmente transformar o uniforme no 3º uniforme lindo do Vasco da Gama, mas ficou meio sem identificação, parece que não é o uniforme do Vasco e de fato isso está dividindo a torcida. Quero saber a sua opinião sobre esses 2 uniformes, diga aí o que você acha, tá? Então esse é o vídeo de hoje, se gostou deixa o like aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilha, quer ajudar ainda mais o canal? Clica aqui no Seja Membro e vem participar do Clube de Benefícios, Clube de Benefícios dos membros, né? Descontos em produtos oficiais do canal e também você pode participar de lives aqui com a gente durante a semana, tá? Toda terça-feira agora a gente vai subir lives aqui com os membros do canal SM, beleza? Então fica na paz, fica com Deus e até mais.